Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Eu sou Micael Henrique. Se você não me conhece, eu sempre digo que este canal aqui também é um pouquinho seu. Isto porque aqui nós aprendemos juntos a palavra de Deus através das aulas teológicas e dos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Eu trago a proposta nesta aula das lições bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós estamos gravando a segunda videoaula da lição de número 2, que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nós vamos estudar esta área da teologia cristã conhecida como hamartiologia. Isto porque uma das palavras gregas para a palavra pecado é a palavra hamartia. É do conhecimento de todos nós que não é tão agradável, não é tão confortável falarmos, pensarmos, pregarmos sobre este assunto. Isto porque há uma concepção generalizada, universal entre os seres humanos, um falso ensino de uma suposta bondade intrínseca em cada ser humano. Todavia, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos o extremo oposto. O homem, após a queda, a desobediência de Adão e Eva no jardim, no Éden, o ser humano agora é inclinado para o erro, é inclinado para o pecado. Eu faço uma pergunta a você neste vídeo. Você já parou para pensar como é mais fácil fazer o que é errado do que aquilo que é certo? Parece que fazer coisas erradas são tão simples, tão fáceis. Rapidinho é possível fazer. Todavia, aquilo que é correto muitas vezes dá trabalho, exige esforço, nos confronta, nos coloca contra a parede. Isto porque a Bíblia Sagrada nos diz que tanto judeus como gregos, Romanos 3:9, todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. Pessoas na antiga aliança que conheciam a lei de Deus, pessoas que não conheciam a lei de Deus, todas elas herdaram dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, esta natureza pecaminosa. Natureza esta que o apóstolo Paulo chama nas suas epístolas de carne. Isto é, a carne guerreia, peleja contra o espírito, contra aquilo que é agradável ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter em mente para esta lição, para o nosso aprendizado, que o ser humano é, por natureza, pecador. Independente da situação, independente da idade, independente do contexto social que ele vive, o ser humano é, por natureza, pecador. A grande diferença dos judeus na antiga aliança, por exemplo, é que a Bíblia diz que a lei mostrava claramente para eles o que era pecado e o que não era. Logo, um judeu que matava alguém sabia, pela lei, que estava pecando contra Deus. Um gentio, uma pessoa de outro país, um babilônio, um assírio, um egípcio, que matava alguém, não sabia, como o judeu, que estava pecando contra o Deus de Israel, mas nem por isto
ele deixava de estar pecando. Em Atos dos Apóstolos está dito, o escritor Lucas coloca que eles pecavam sem o conhecimento, eles pecavam por ignorância. E assim são todos os seres humanos que não nasceram de novo através da obra regeneradora do Espírito Santo e que não conhecem a palavra de Deus. Mas isto não os isenta de serem pecadores diante do Senhor nosso Deus. Você pode estar pensando aí, professor Micael, então o pecado é algo grave, gravíssimo. É um problemão para o ser humano. Exatamente isso, querido. O maior problema que a humanidade, quase 8 bilhões de pessoas atualmente na Terra enfrenta, o maior problema se chama o pecado. Agora, vejamos, há um problema de ordem astronômica gigantesca. Todavia, há uma solução pronta, liberada para todos aqueles que acreditarem, que crerem, que desejarem. E esta solução é a obra salvadora, transformadora, regeneradora do Espírito Santo através do sacrifício de Cristo na cruz, aplicando a justiça de Deus, aplicando a nova vida, a santidade, a purificação em cada um dos pecadores, dos seres humanos. E glória a Jesus por isto, certo? Se você está gostando, curtindo este assunto, esta aula de apoio, lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, dúvidas, sugestões e perguntas, porque isso ajuda a plataforma a disseminar o conteúdo para mais pessoas. Tá legal? Pessoal, avançando aqui na nossa aula de apoio, na nossa reflexão sobre este assunto, eu queria apresentar também a vocês que o pecado em si, o seu maior problema, não é o ato de pecar, não é a ação de cometer um erro que desagrada a Deus, mas, do ponto de vista das Escrituras, o pecado não é só uma atitude, e sim um estilo de vida. O apóstolo João escreve que quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Quem vive na prática do pecado, agradando apenas a si próprio, agradando a sua carne e não buscando, sobretudo na sua vida, agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, expressa nas Escrituras, esta pessoa vive na prática do pecado e não pode dizer que ama a Deus, não pode dizer que conhece ao Senhor. Logo, o pecado é apresentado nas Escrituras como um modus operandi, um modus vivendi, um modo de vida. E todos aqueles que já tiveram a sua consciência desperta do pecado, que é uma obra do Espírito Santo, conforme João 16:8, porque ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós, quando estávamos mortos, Efésios 2:1, em nossos delitos e pecados, que são ações externas e internas, são atitudes e pensamentos que desagradam a Deus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a nossa consciência também estava morta diante de Deus. Você e eu devemos lembrar que nós mentíamos e não estávamos nem aí. Roubava, prostituía, fazia práticas pecaminosas, vários tipos de vícios. Muitos de nós éramos idólatras. E tudo isso era normal para nós. Por quê? Pois a nossa consciência estava morta em nossos delitos e pecados. Logo, a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação. O Espírito Santo nos convenceu do pecado,
mediante a pregação do Evangelho, conforme Romanos 10, a fé foi produzida em nossos corações e nós recebemos a salvação. Nós nos entregamos à graça divina, reconhecendo que nós, por nós mesmos, não poderíamos vencer o pecado. Nós, por nós mesmos, não poderíamos ser salvos, ser vistos como justos, aceitos filhos de Deus. Por isto, nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e também o nosso Salvador. E é diante dessa realidade assustadora, deste problema gravíssimo que é o pecado, que surgiram várias teologias modernas, que não podem nem ser chamadas de teologias. São falsas teologias, são falsas visões, são falsas compreensões. E estas negam os absolutos bíblicos, negam os absolutos da palavra de Deus. Relativizam aquilo que a Bíblia considera como pecado. Relativizam os valores estabelecidos pelo Criador para as suas criaturas. Invertem os valores que o Criador deixou expresso na sua palavra. E é por conta disso que nós temos aí na sociedade odierna, no mundo atual, várias falsas teorias sobre o pecado. Uma delas é o pecado social, que entende e visa que o pecado é algo que surgiu por conta de naturezas opressoras. Então, aonde existe pobreza, injustiça, desigualdade, o pecado vai aparecer. Perceba que o Evangelho não nega jamais os problemas sociais. Muito pelo contrário, Jesus foi extraordinariamente na direção de alcançar aqueles que precisavam socialmente. Todavia, o Evangelho não se resume a um inconformismo social, a uma crítica social, a um assistencialismo dos necessitados. Tudo isso faz parte do escopo, do bojo, do conjunto do Evangelho. Porém, não é só isso. Não se resume a isso. Então, a ideia do pecado social, a teologia da libertação que vem por um marxismo, uma ideia de Karl Marx, mais relacionada à política do que propriamente à religião, que segue essa linha também. Olha, o problema não é tanto moral, o problema é social. A culpa não é do pecador, a culpa é do ambiente que o pecador vive. Agora, perceba, todas essas falsas teorias, elas têm um ponto em comum. A própria teoria do liberalismo teológico, que nega a inspiração divina da Bíblia, e aí cada um aceita como palavra de Deus aquilo que deseja. O que me confronta, para mim, não é inspirado. O que me confronta foi colocado pelo homem. É isso que eles dizem. Muito fácil, né? Muito simples. Agora, o que é que tem em comum essas falsas teorias, queridos ouvintes? É muito simples. O ponto em comum das falsas teorias de relativização do pecado é que o pecado passa a ser tratado somente no nível moral e social e deixa de ser visto como um problema espiritual. Então a pessoa que tem diversos tipos de problemas que à luz da Bíblia são pecaminosos, ela só tem o vício aqui, ela é alcoólatra e não consegue parar de ingerir álcool. É um problema moral? É. É um problema social? É. Mas estes são
consequências. A raiz do problema, a causa, é a natureza pecaminosa. A causa está em um coração, em uma mente que nunca foi regenerado, transformado pelo poder do Evangelho. Então, alguém mata, alguém adultera, alguém distorce aquilo que a Bíblia diz, alguém impõe ideologias contrárias à palavra de Deus, simplesmente como um problema moral, um problema social. E quando a imoralidade se tornar aplausível, e quando a sociedade começar a aceitar todo tipo de conduta libertina, todo tipo de conduta imoral, aos olhos de quem tem valores cristãos, aos olhos de quem tem temor a Deus, tudo isso vai deixar de ser considerado como um problema e vai ser aplaudido pela sociedade. Então perceba que, à luz das Escrituras, o estudo da doutrina bíblica do pecado nos mostra que o pecado não é somente um problema social, econômico, moral, estrutural. O pecado é um problema espiritual. Talvez eu estou falando aqui nessa videoaula para alguém que vem enfrentando tipos de pecados que não consegue ser livre destes. Entenda nesta manhã. Receba esta orientação bíblica nesta manhã, que o pecado é um problema espiritual e o homem por si mesmo, sozinho, não pode vencê-lo. Não podemos vencê-lo. É uma montanha intransponível para nós. Impossível de nós atravessarmos. Mas a graça de Deus, o sacrifício, o sangue de Jesus é poderoso para libertar o homem das amarras do pecado. E eu quero concluir esta videoaula com vocês hoje falando sobre a institucionalização do pecado. Professor Micael, o que é isso? É o ato de tornar o pecado institucional, tornar o pecado lei. A sociedade moderna, seja no Brasil e ao redor do mundo, quer tornar práticas, condutas pecaminosas, e aí existem várias. Moralidade sexual, prostituição, adultério, poligamia, várias práticas, aborto, liberação de drogas ilícitas, erotização na infância com as crianças, ideologia de gênero. Perceba, o ser humano é livre. Desde o Éden, Deus criou Adão e Eva livres para escolherem entre o certo e o errado, obedecer e desobedecer ao Criador. Agora, o problema é maior e vem se intensificando nos últimos anos, pois a sociedade pós-moderna quer institucionalizar o pecado virar lei. O pecado virar a prática, a conduta normal de toda a sociedade. E com isto, torna-se cada vez mais desafiador uma vida pautada nos valores cristãos, pautada na palavra de Deus. Todos esses movimentos, eles cooperam contra, eles caminham, melhor, não coopera, né? Mas todos esses movimentos, eles caminham contra aquilo que está estabelecido como uma ética, uma moral que agrada a Deus, que agrada ao Criador. E você pode até pensar, é uma máxima aí, um pseudo-direito do ser humano, propagado atualmente. Meu corpo, minhas regras. Faço o que quero. É uma autonomia incondicional de si mesmo, do próprio corpo, da própria vida. Mas nós precisamos lembrar
que o corpo humano, a vida humana, é uma dádiva. É entregue do Criador para a criatura. É uma dádiva que Deus nos deu, que Deus nos entregou. E nós devemos zelar. Assim como todo presente que recebemos precisa ser preservado, guardado, a vida, o corpo, também deve ser preservado para a glória de Deus. A minha oração, assim como fez o apóstolo Paulo na primeira carta à igreja de Filipenses, aos Tessalonicenses, melhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o Deus de paz vos santifique em tudo. Que Deus nos santifique, nos separe em tudo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Perceba que a vontade de Deus é a nossa separação em todas as áreas da nossa existência. Mente, intelecto, pensamentos, no nosso espírito, na nossa vida espiritual, na nossa alma, nas nossas emoções, nas nossas atitudes. Que nós sejamos santificados por Deus e para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude diante deste desafio de viver uma vida pautada na palavra de Deus, nos valores estabelecidos por Deus. Que o Senhor nos dê a sua graça, nos capacite para isso. Que Deus te abençoe por ter estado conosco nessa videoaula. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, dúvidas, perguntas, sugestões. Deixe aí nos comentários, eu sempre leio, respondo e compartilhe esse vídeo com alguém. Deus te abençoe, uma boa aula de Escola Bíblica Dominical para você professor, para você aluno. Leve algo que você aprendeu aqui para a sua sala, para crescimento e edificação do corpo de Cristo. Deus te abençoe sempre. Valeu!